Passando aqui para falar sobre um artigo que eu li do Behavioral Economics Guide desse ano, 2021, que fala que o nome é The Voltage Effect in Behavioral Economics, e é muito legal porque ele traz uns conceitos bem interessantes sobre quando nós temos um experimento de comportamento, como podemos fazer para escalá-lo, ou seja, fazê-lo em escala, com muitas pessoas, e achar os mesmos resultados. É difícil isso. Então, para ser bem didático, vamos imaginar que você trabalha numa escola e que você viu um experimento realizado em artigo científico em que alunos de uma escola receberam alguma intervenção, seja no ambiente ou seja na forma de comunicação das aulas, e eles tiveram as altas mais elevadas, enquanto os grupos de controle, que não sofreram essa intervenção, não mudaram nada. E achar que você pegar o que foi feito nesse experimento e jogar para os alunos do seu colégio vai causar os mesmos resultados é considerado um erro, ao menos se você fizer isso sem considerar outras coisas. Porque uma coisa é você fazer qualquer aplicação em um experimento científico, são poucas pessoas, é um ambiente controlado, porque você quer destacar as variáveis que você acha que tem alguma influência, e aí verificar com o grupo controle. Isso é uma coisa. Outra coisa é você aplicar a descoberta, a forma que foi vista num experimento científico para milhares de alunos. E quais são os conceitos que a gente deve avaliar antes de decidir aplicar isso em larga escala? Bem, o artigo ele traz para a gente 5 dimensões, e eu vou agora tratar de cada uma delas. A primeira dimensão são as evidências, porque afinal você encontrar um artigo científico fazendo um experimento com um grupo achando um resultado, são poucas evidências, né? No singular, inclusive, é uma pequena evidência. Então, a primeira dimensão que o artigo traz é você pelo menos achar aí uns 3 ou 4 estudos diferentes, de autores diferentes, em ambientes diferentes, mostrando que aquele tipo de intervenção traz algum resultado esperado. Fazendo isso, você já diminui bastante a probabilidade da sua intervenção na sua escola dar errado porque aquele experimento foi mal feito ou então porque ele simplesmente deu sorte. Isso acontece em experimento científico. Por isso que ter mais de um, pelo menos aí uns 3, já dá um pouco mais de robustez para aquele resultado e para as chances de você conseguir chegar a esse resultado no seu colégio, no grupo lá que você está querendo aplicar em larga escala. A segunda dimensão que você tem que avaliar antes de fazer essa aplicação em larga escala é o seu público-alvo, é a representatividade da amostra, o que significa você entender com quem você está lidando ou com quem você quer lidar. Ó, você leu lá o artigo científico mostrando o experimento e é com um pequeno grupo amostral, não representa toda a população que você quer aplicar aquilo. Será que aquele pequeno grupo que foi testado no experimento e que deu certo representa a grande amostra que você quer aplicar também? Faz sentido? Não adianta você estar fazendo uma política baseada num estudo que foi feito na Europa, na Noruega, e você acha que você aplicando daquela mesma forma aqui no Brasil vai ter o mesmo resultado. As pessoas são diferentes, o estilo de vida é diferente. Então, essa representatividade da amostra é muito importante, pensando no caráter individual de cada cultura e também de cada vivência que as pessoas têm. A terceira dimensão, que se parece bastante com a segunda, faz referência à representatividade da situação. Não estamos mais vendo o indivíduo, estamos vendo a situação geral, se aquilo é escalável também. Será que o experimento científico que você leu no artigo, aqueles alunos tinham alguma infraestrutura diferenciada? Será que quando você for aplicar no seu colégio em escala, os alunos vão ter aquela mesma infraestrutura? Será que tem algum detalhe lá que vai ser importante que você não consegue replicar? Isso é importante você ver. A quarta dimensão já é um pouco diferente. É uma coisa que eles chamaram no artigo de spillovers. Meu inglês não chega a tanto de eu conseguir entender como que traduziria isso para o português, mas eles se referem a isso como efeitos de rede. E também um segundo elemento dessa quarta dimensão são os efeitos de equilíbrio geral de escala. Agora, o que são essas duas coisas? Essa primeira parte dos spillovers, a ideia é a seguinte: quando você tem lá um tratamento que você quer fazer, uma política comportamental num colégio, e você quer testar para ver se o que você está modificando realmente está causando uma alteração positiva, você vai acabar tendo que ter um grupo controle, se quiser realmente, cientificamente, comprovar que está tendo essa alteração. E o efeito que eles chamam aí de spillovers é quando o grupo controle acaba sofrendo um impacto negativo. Eles dão até o exemplo dessa história do colégio. Se você está fazendo um impacto comportamental, alguma política de mudança na forma que você está dando aula, ou então no ambiente,
para metade do colégio, e essa metade do colégio que está sofrendo esse impacto começa a tirar notas muito boas, começa a ter uma qualidade muito maior de ensino. Pode ter um efeito contrário para o grupo controle. Os alunos que não estão sofrendo esse impacto positivo, eles podem ver os outros alunos, aqueles que estão indo bem, e se sentirem inferiorizados e aí piorar ainda mais a situação deles. Então é um efeito que a gente tem que se preocupar quando for ter um grupo controle em que os dois têm um acesso ao outro. Pode causar uma coisa negativa para o grupo que não está sofrendo aquele impacto positivo. Entendeu? E a segunda parte dessa quarta dimensão são os efeitos de equilíbrio geral em escala. O que é isso? Você fez lá o experimento, ou você leu um artigo com um experimento num grupo reduzido, que é um experimento super científico lá, controlado, então, sei lá, foi com 300 pessoas. E você quer aplicar no seu colégio que tem 50 mil alunos. Podem surgir algumas coisas que não foram nem pensadas, simplesmente por ser um grupo grande de pessoas. E para explicar isso melhor, eles contam aqui uma historinha que eu vou ler para você porque ela está muito bem contada no artigo. E ó, a história é o seguinte. Imagine um experimento em que escolhi aleatoriamente 100 alunos do segundo ano da faculdade. Forcei metade deles a mudar para o curso de economia e em seguida examinei quanto eles estavam ganhando em seu primeiro emprego, em comparação com os 50 alunos que não fizeram a mudança para a economia. Provavelmente consideraria os formados em economia saindo muito bem. Ou seja, você pegou lá dos 100 alunos do segundo ano, tirou 50 deles do curso que estava fazendo e jogou para economia. Anos depois, você verificou o salário da pessoa que fez economia com os outros 50 alunos que não mudaram seus cursos e viu que quem mudou para economia estava ganhando mais dinheiro. É isso. Ah, maravilha. Então, se eu fizer isso com todo mundo, todos os alunos da faculdade toda, quer dizer que daqui a alguns anos todos eles vão estar ganhando bem. É isso? Não, porque justamente. Agora, digamos que 50% de todos os alunos do segundo ano da faculdade ao redor do mundo mudaram a sua especialização para economia. E os outros 50% constituíram o grupo de controle. O que aconteceria alguns anos depois, quando todos eles entrassem no mercado de trabalho? Ia ter tanta pessoa com diploma de economista que não teria a demanda para empregar essas pessoas iria cair bastante, então o salário delas iria cair. Sacou? Temos uma situação que, em pequena escala, apenas com uma turma de 100 alunos, no longo prazo deu um resultado positivo. Agora, quando eu faço ela em larga escala, com milhares e milhares de alunos, pode ser que não dê um resultado tão positivo assim, porque o ambiente é impactado quando há grande quantidade de pessoas fazendo uma coisa. Viu, cara? É difícil fazer um experimento dar certo em larga escala. Essa última dimensão mostra pra gente quanto que é importante você entender muito bem o local em que foi feito o experimento, assim como o local em que você quer aplicar. E por fim temos a quinta dimensão, que é a parte das considerações sobre os custos marginais. O que é isso? É a ideia de que, digamos que lá no experimento que você leu no artigo, foi feito uma implementação de mudança no estilo de dar aula e os professores tiveram que ter um treinamento. Como no experimento lá do artigo foi feito com 100 alunos, tiveram que treinar, sei lá, 5 a 10 professores. Isso gera um custo. Você tem que pagar para ter esse treinamento. Agora, você que quer fazer isso no seu colégio todo com 50 mil alunos, então pode ser, o custo vai ser muito maior. Então você tem que pensar nisso antes de chegar na reunião lá de comitê e dizer, gente, esse experimento aqui diz tal coisa, vamos fazer isso que vai ser incrível. Então essa quinta dimensão de você analisar o quanto que realmente vai custar a implementação dessa política nova na sua instituição, ou então onde quer que você queira aplicar, é super importante. E essa última dimensão é a mais fácil, né? É bem tranquilo de você entender. Você tem que ver, você tem que escalonar também o custo daquele experimento que você leu originalmente. Muito bem, eu espero que você tenha gostado bastante de ter visto como que funciona um pouco mais aprofundadamente a transformação de um método de artigo científico, de experimento comportamental, que geralmente tem uma quantidade não gigantesca de pessoas, para uma política em larga escala. É difícil, é trabalhoso, é uma coisa que está começando a crescer aqui no Brasil, eu espero que cresça muito mais, e eu espero que vídeos como esse ajude as pessoas a pensar um pouco sobre isso, a entender um pouco melhor como funciona, e
Como sempre, estou aberto aqui para conversar, tem aqui os comentários, eu vou botar o link para você acessar o Behavioral Economics Guide 2021. Infelizmente, eu só vi ele em inglês, acho que não tem em português, mas vou fazer outros vídeos sobre outros artigos que eu achar interessante lá. Espero que tenha gostado, curte, compartilha, manda um oi e bons experimentos para você. Tchau!